Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui da nossa playlist sobre criação de smart contracts, do zero ao avançado, utilizando a linguagem de programação de smart contracts Solidity. Nessa aula a gente vai ver o que são os smart contracts. Então vamos lá. Para conseguir fazer você entender o que é um smart contract de uma forma bem simples, eu trouxe aqui o exemplo de uma máquina de doces. Aquela máquina de doce que você normalmente encontra em shoppings, em supermercados, que você coloca uma moeda, normalmente é 50 centavos ou R$1, gira a catraca e ali sai um doce pra gente, ou sai aquelas bolinhas que você fica jogando no chão. Mas o que importa aqui é o conceito de você colocar uma moeda, girar a catraca e sair alguma coisa. Isso eu posso te dizer que é um funcionamento comum de um smart contract. O que seria um smart contract de uma máquina de doce, por exemplo? Você já sabe como funciona uma máquina de doce na vida real, você provavelmente já utilizou uma, né? E se a gente fosse fazer um smart contract de uma máquina de doce, seria a mesma coisa. Só que ao invés de a gente colocar uma moeda de R$1 ou 50 centavos, a gente colocaria um token, ou Ethereum, por exemplo. Então a gente colocaria o Ethereum ali naquela máquina de doce. Depois a gente clicava em algum botão ali e aí o smart contract processa esse valor que a gente colocou, esse token, e nos devolve alguma informação ou algum outro token. Quem sabe, né? Depende de quem escreveu o smart contract. O smart contract seria basicamente isso. Você coloca alguma coisa nele, depois você aperta um botão ou você chama uma função, né? Quando você aperta o botão, por baixo dos panos você está chamando uma função, você não precisa saber disso, mas você está. E aí aquele smart contract vai processar a transação, verificar se o que você enviou, se o token que você enviou é o token correto, se está na quantidade correta. E aí ele te devolve alguma informação, igual a máquina. A máquina, se você colocar uma moeda diferente de R$1, por exemplo, e tentar girar lá, ela não vai te devolver o doce, né, ou a bolinha. A sua transação vai falhar. Isso acontece em smart contract. Se você não obedece às regras de um smart contract, ele não te devolve o que você esperaria que ele te devolvesse. No smart contract, em smart contracts a gente fala muito sobre code is law, ou seja, o código é a lei. Então, o que está escrito ali no smart contract é o que vai acontecer. No caso do nosso exemplo da máquina de doce, está escrito ali, né, é o funcionamento dela, que você tem que necessariamente colocar uma moeda de R$1. Se for uma moeda de R$1, quando você girar ali a catraca, ele vai te devolver o doce. E aqui vamos um pouco mais além, vamos explicar aqui o que é um smart contract barra o que o smart contract não faz. Tem muita gente que fala que o smart contract ele é a mesma coisa de um contrato jurídico, mas isso está errado, não é um contrato jurídico. Os smart contracts por si só não significam nada para nossa justiça, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo. Talvez se você estiver vendo daqui 5 anos, 10 anos, talvez isso tenha mudado. Mas hoje, um contrato inteligente, né, o smart contract, escrito ali por um programador e gravado na blockchain, não significa nada para nossa justiça. Você não consegue, por exemplo, pegar a sua casa e vender ela através de um smart contract. Você vai precisar antes fazer um contrato jurídico normal e levar em cartório, registrar isso. Aí depois você tem que passar essa sua casa para uma empresa, para o CNPJ da empresa. E aí você vai criar um outro contrato dizendo que aquela quantidade de tokens que você emitiu ali equivale a 100% da casa. Então, se determinada pessoa tem um token, significa que ela tem 0,0001% daquele imóvel. Então, hoje em dia, somente o smart contract por si só, ele não resolve problema jurídico nenhum. Você ainda precisa de contratos jurídicos. Então, essa primeira afirmação que as pessoas normalmente falam que smart contract é igual a um contrato jurídico, isso não é verdade. Por isso que eu coloquei ali que não é um contrato jurídico. O smart contract também não executa de forma automática. O que isso significa? Isso significa que você não precisa ou não tem como você colocar ali no smart contract que quando acontecer tal coisa, execute outra coisa. Não tem como fazer isso no smart contract. Você necessariamente tem que chamar o smart contract ativamente, de forma ativa. O smart contract não é invocado de forma passiva, ou seja, ele não fica ali esperando acontecer alguma coisa para fazer outra. Você necessariamente tem que ir lá e apertar um botão
ou chamar uma função daquele smart contract. Muita gente também fala que o smart contract ele pode ficar ali observando alguma coisa, e se alguém enviar uma moeda para outra, se o seu saldo diminuir, ou se tiver próximo ali, sei lá, você pegou um dinheiro emprestado, tá próximo ali da data do vencimento, o smart contract vai lá e faz tal coisa. Isso não acontece. Você tem que chamar uma função de forma ativa para aquele smart contract responder, resolver, né, te devolver algum dado. Isso é porque o smart contract roda dentro de uma blockchain e tudo que você faz ali dentro da blockchain envolve custos de mineração. Então, se tivesse algum smart contract que estivesse rodando ali de forma infinita, observando alguma coisa o tempo todo, ia ser muito caro. Então, tenha isso em mente, o smart contract não executa de forma automática, ele depende que você chame uma função, né? Por exemplo, ao apertar um botão ou enviar algum valor para um smart contract. O smart contract ele pode garantir a unicidade e ele pode prevenir cópias, mas não necessariamente ele garante que aquele ativo é único e que sempre ou que nunca vai haver cópias, né? Por que ele pode? Porque ele pode garantir, né? Você pode, por exemplo, criar uma pintura, transformar essa pintura em um NFT e aí você vai ter a hash daquele NFT. Você sabe que aquela hash é sua porque foi você que criou, então você sabe, você pode garantir para outras pessoas, porque você é o criador, que aquela hash que é o NFT de fato, né? De verdade. Se você não sabe o que é hash, hash é um identificador único, é como se fosse o seu CPF. Seria o CPF daquele smart contract. Então, com aquela hash, né, com aquele identificador, quem criou consegue garantir que aquele NFT ou que aquele smart contract é o original. Mas nada impede de outra pessoa copiar o código dele, criar outro smart contract, colocar lá na blockchain e dizer que aquele também é o original. Nada impede alguém de fazer isso. Então, ele não garante a unicidade, não garante cópias. Você pode sim ter cópias com NFTs, com smart contracts, mas você consegue descobrir qual que é o original através da data de criação, buscando ali o criador daquele NFT. Você pode pegar o endereço dele, a carteira no caso, né, e ir investigando para saber qual que é o que veio primeiro, né. O que veio primeiro talvez seja o original, mas talvez também não seja o original, não sei, talvez a obra vazou antes e alguém foi lá e criou. Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque alguém simplesmente pode copiar o código e criar outro smart contract, e aí ele não vai garantir a unicidade. É verdade que ele descentraliza o processo, isso aí mas depende do processo. Se é um processo que já é fácil hoje em dia, que você simplesmente pode entrar ali no site da empresa, apertar um ou dois botões e pronto, fazer um smart contract disso vai deixar ele mais burocrático e mais difícil de ser usado. Agora, se for, por exemplo, um processo de uma venda de um imóvel, talvez a construtora vai lá e digitalize esse imóvel, e aí basta você somente ir em um site, comprar um NFT e pronto, aquele imóvel é seu. Pô, isso aí é legal. Isso aí vai descentralizar o processo, vai facilitar ele, deixar ele menos burocrático. E o último ponto, que é facilitar alguns processos, que é exatamente isso. Muita gente quer colocar smart contract em tudo, mas nem tudo faz sentido virar um smart contract, porque talvez piora a experiência do usuário, piora a UX, né? E vai deixar as coisas mais complicadas. Como forma de exemplificar que o smart contract não garante a unicidade ou a originalidade, eu coloquei um print aqui do OpenSea, que hoje é o maior marketplace de NFTs do mundo, onde eu pesquisei a coleção CryptoSócios. A coleção CryptoSócios é uma coleção criada pelo Grupo Primo, mais especificamente pelo Bruno Perini. Ele possui um curso lá chamado Viver de Renda Cripto, que quem comprou esse curso aí em determinado momento ganhou um NFT. E aí é claro que já surgiu alguns espertinhos e criaram cópias desse NFT, que inclusive já está lá no OpenSea. Então, bastante gente tem caído nesses golpes aí de comprar um NFT achando que é o original, mas na verdade é só uma cópia daquele NFT que em si era o original, né? E alguém foi lá, criou uma cópia e vendeu essa cópia. Então tem que tomar cuidado com isso e tomar cuidado também em afirmar que o NFT por si só garante a unicidade e a originalidade. O que é um smart contract? Depois que eu te expliquei ali sobre o exemplo da Candy Machine, né, da máquina de doce, e te expliquei o que é e o que não é um smart contract, eu posso ir mais além e dizer então que um smart contract é simplesmente um programa de computador que é, claro, feito para rodar em uma blockchain. O smart contract necessariamente está dentro de uma blockchain. Então o programador vai ali, escreve o smart contract, joga ele para a blockchain. Para fazer isso, para escrever ele na blockchain,
tem um custo, ele paga esse custo, que é a taxa de gas, que a gente chama gas fee. Ele escreveu esse código, colocou na blockchain, pronto, o smart contract está ali, qualquer um pode acessar o código dele e utilizar. Então, o smart contract, de forma mais simples possível, é um programa de computador. E ele normalmente é escrito em Solidity, que é a linguagem de programação de smart contracts mais utilizada. Solidity foi criado, se eu não me engano, pelo Vitalik Buterin para o Ethereum. Então, por o Ethereum ser a segunda maior criptomoeda, você já sabe aí por que o Solidity também é tão famoso. É porque ele é utilizado para escrever na blockchain da segunda maior moeda do mundo. Então, se você quer hoje começar a escrever smart contracts, eu te recomendo bastante aprender Solidity, e é isso que eu vou passar aqui para vocês. Quais são as principais linguagens para escrever smart contracts? No caso desse curso, eu vou te ensinar a principal, que é a Solidity, mas a gente tem outras blockchains que utilizam Rust, a gente pode escrever smart contracts também em Vyper. Existem outras linguagens, mas elas ainda estão em início, né? São bem fase inicial, então eu preferi não colocar ela aqui para você nem perder seu tempo indo atrás dela. Se você quiser se garantir mesmo, aprenda Solidity, ou se você quiser já se antecipar, aprenda Rust, porque algumas blockchains estão surgindo aí já com smart contracts em Rust. Mas esse curso vai ser sobre Solidity. Em breve eu lanço um para Rust. E aqui, para essa aula não ficar sem nada, um exemplo de um código de um smart contract. Esse print aí na esquerda é de um pequeno trecho de um código que eu fiz para o curso Semana Solidity, que tem aqui no meu canal também, no qual eu ensinei você a criar uma loteria descentralizada. E esse trecho de código é só uma parte do smart contract inteiro que você aprende lá naquele curso. Mas não fique preocupado com isso, porque nesse curso aqui eu vou te ensinar muita coisa além do que eu ensinei lá no Semana Solidity. Então, como eu havia dito anteriormente, um smart contract nada mais é do que um programa de computador, linhas de código, como você pode ver aí na imagem. Isso é um smart contract, nada além disso é um smart contract. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Se você curtiu aí essa apresentação, essa aula, não se esqueça de olhar os links aí da descrição e o comentário fixado. Então, pessoal, até mais, valeu, aguardo você na próxima aula.